Only be, only be, all things are only be, all things are only. Momento de meditação. E ordenou ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Que era a arca? A palavra. Nós lemos no livro de Josué, capítulo 3, os versículos 3 e 4. E o profeta de Deus para esta era, o irmão William Marjo Brana, na mensagem Um Guia, parágrafo 56 em diante. Deus lhes disse que ele lhes enviaria um guia, ele os conduziria no caminho. E enquanto seguiram aquela coluna de fogo, eles estiveram bem. Ele os conduziu à porta da terra prometida. E então era para ele ir só até ali. Então Josué, aquele grande guerreiro, lembra-se do dia em que ele lhes disse: santificai-vos. Ao terceiro dia, Deus vai abrir o Jordão aqui e atravessaremos. Agora, observe o que ele disse. Eu gosto disto. Na Escritura disse: ficai perto, atrás da arca,
porquanto por este caminho nunca passastes antes, que era a arca, a palavra. Não viaje por suas rotas denominacionais. Agora, fique exatamente atrás da palavra, porque você não passou por este caminho antes. E, irmão, se já houve um tempo em que a igreja cristã devia se examinar, é agora mesmo. Nós estamos agora mesmo onde esta grande reunião está ocorrendo em Roma, agora mesmo. Diferenças estão sendo acertadas. A confederação de igrejas, quando todas estas denominações estão confederadas juntas para formar a imagem da besta, exatamente o que a Bíblia diz. E você sabe o que dissermos esta manhã nas mensagens, e aqui estamos tudo exatamente à porta. As pessoas ainda seguindo após credo, melhor ficar atrás da palavra. A palavra o conduzirá na travessia, porque a palavra é Cristo, e Cristo é Deus, e Deus é o Espírito Santo. Fique atrás da palavra. Oh, sim, Senhor. Fique com esse guia. Fique exatamente atrás dela. Não passe à frente dela. Fique atrás dela. Deixe que ela o conduza. Não você conduzi-la. Deixe que ela vá. Josué disse: agora vocês nunca passaram por este caminho antes. Vocês nada sabem acerca da estrada. Esse é o problema hoje. Você não precisa de guia para guiá-lo pelo caminho espaçoso. Oh, você conhece todas as vielas e tudo mais. Você conhece todo o caminho para pecar. Não há, você esteve por aí por longo tempo. Não há necessidade de alguém tentar lhe dizer acerca disso. Você conhece todos os atalhos. Isso mesmo, todo o pecado. Você conhece tudo a respeito. Ninguém tem de lhe dizer como roubar. Você sabe isso. Ninguém tem de lhe dizer como maldizer. Você sabe disso. Você sabe isso. Ninguém tem de lhes dizer como fazer estas coisas más, porque estão anunciadas em cada árvore e em todo lugar. Mas lembre-se, vocês que são cristãos, vocês atravessaram, vocês estão dentro de outra terra, vocês são nascidos de novo, vocês estão na terra, uma terra celestial. Vocês estão na terra prometida. Você pode olhar, você conhece seu caminho por aqui. Oh, que coisa! Sim, você conhece como se posicionar numa certa mão de cartas. Você sabe o que os dados, quando rolam, o que isto significa e tudo isso, mas quando se trata de conhecer a santidade, justiça e o poder de Deus e como o Espírito Santo opera e o que ele faz, melhor ficar exatamente atrás da palavra, o guia. Está vendo? Você nunca passou por este caminho antes. Bem, você diz,
Eu era um homem muito inteligente, consegui 2 diplomas universitários, melhor esquecer isto. Sim, Senhor, eu passei pelo seminário, melhor esquecer isto. Sim, melhor ficar atrás do guia, deixe-o conduzi-lo, ele conhece o caminho. Você não passou por este caminho antes. Bem, você diz, eles passaram, veja se eles passaram. Jesus disse, aqueles que passaram por este caminho, estes sinais os seguirão. Meu nome, eles expulsarão demônios, falarão novas línguas, ou pegarão nas serpentes, ou beberão coisas mortíferas. Isto não fará dano, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. A maior parte deles rejeita isto, nega isto, diz que nem mesmo é inspirado. Eles não estão seguindo o guia, estão seguindo um credo feito pelo homem. Melhor ficar exatamente atrás da palavra, porque você não passou por este caminho, você sabe, mas você nasceu de novo, e você nasceu em santidade, você não passou por este caminho antes, você se passa por este caminho, você tem de vir através da santidade, porque é uma nova terra, uma nova vida, um novo povo. Você irá à igreja e ouvirá alguém se levantar e gritar, glória a Deus, aleluia. Ora, você dirá, ora, que coisa, nunca fizeram isso na minha igreja, vou me levantar e sair. Está vendo? Cuidado, fique atrás da palavra. Agora, deixe o guia conduzi-lo, ele vos guiará a toda a verdade e revelará estas coisas acerca das quais vos falei. Ele vos mostrará isso, ele vos dirá o que há de vir, o verdadeiro guia. Não vá ao bispo, vá ao guia, não vá a ninguém, exceto ao guia. Ele é aquele que foi enviado para guiá-lo, ele é aquele que fará isto. Deus lhe prometeu um guia. Tome o caminho provido por Deus. O problema disto hoje é que as pessoas que vêm à igreja simplesmente se sentam por alguns minutos. Algo acontece com que elas não estão acostumadas. Eu admirei uma pequena mulher de uma igreja fria e formal. Tinha acabado de orar por ela. Deus ia curar a pequena mulher. Ela não entendia isto. Ela não sabia nada a respeito. Ela entrou, disse que não sabia, mas eu lhe disse, venha me visitar. Ela era um tanto tímida e acanhada, mas o guia continuou dizendo-lhe, vá em frente. Ela entendeu. É isto. Veja, é por causa do Espírito Santo que nos guia a estas coisas. Veja, Deus tem um caminho provido. Você já notou os gansos selvagens passando os patos
Indo para o sul? Bem, agora lembre-se, aquele patinho nasceu lá numa lagoa, em algum lugar. Ele não conhece leste, norte, oeste e sul. Ele não conhece nada além daquela lagoa situada lá nas montanhas do Canadá. Ele nunca esteve fora daquela lagoa, mas nasceu líder. Aquele patinho nasceu para ser líder. E de repente, certa noite, houve uma grande nevada que veio através do topo das montanhas. O que aconteceu? Aquela brisa fria desce por ali. Posso imaginá-lo tremendo de frio, dizendo: mamãe, o que isto significa? Veja, ele nunca sentiu aquele tempo frio antes. Ele começa a notar em redor da beira da lagoa que ela começa a congelar, gelo chegando à lagoa. Ele não sabe, mas de repente ele nasceu para ser guia daquele bando de patos. Ele saltará direto para o meio daquela lagoa. Quando isto lhe ocorrer, chame isto o que quiser. Nós chamamos isto inspiração. Ou você pode chamar isto, só instinto. O que seja, ele nadará direto para o meio daquela lagoa, estenderá aquele pequeno bico para o ar e começará a fazer quá-quá, quá-quá, e todo pato na lagoa virá direto a ele, porque ele conhece seu líder, simplesmente pela maneira dele grasnar. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Certo, quem pode se preparar para a batalha se a trombeta der sonido incerto? Bem, se aquele patinho der um grasnado incerto, quem se preparará para o voo? Aquele patinho estenderá seu biquinho para cima ali e gritará quá-quá, quá-quá, e cada patinho virá a ele quá-quá, quá-quá. Aqui estão eles, tal jubileu eles terão. Bem, ali no meio daquela lagoa, simplesmente dando voltas e voltas e voltas, após algum tempo, ele sente isto se movendo nele. Ele tem de partir. Ele baixará as suas asinhas e voará daquela lagoa, subirá para o ar e dará 4 ou 5 voltas e irá tão direto para Louisiana quanto pode. Cada pato exatamente atrás dele. Quá-quá, quá-quá, aqui vem ele, porque ele é um guia. Amém. Os patos conhecem seu guia, a igreja não. Sim, ele sabe o que fazer. Veja aqueles velhos gansos de lá do Alasca. Agora há um velho ganso macho que sempre os conduz, e aqueles gansos têm de examinar aquele ganso macho muito bem. Eles têm de saber do que aquele ganso macho está falando. Você leu isto na revista Look, aqui faz cerca de 4 anos, onde um velho ganso macho, certa vez, não sabia o que estava fazendo e conduziu um bando de gansos até a Inglaterra. Isso mesmo,
nunca se soube deles estarem na Inglaterra antes, porque eles nunca notaram o seu líder. Aquele velho ganso macho não sabia para onde estava indo, e agora eles estão lá e não podem voltar. Esse é o problema com muitos destes gansos hoje. Eles ainda fazem revoada. Eles dizem, essa revista Luke disse, que estes gansos enxameiam e voam em volta sobre a Inglaterra, mas não sabe como voltar. É assim que é com alguns destes gansos que eu conheço. Vocês têm uma multidão e uma grande reunião prolongada e pedem algum revivalista que venha e pregue um pouco, mas vocês não sabem para onde estão indo, enxameando em volta, porque tens um ganso macho para guiá-los numa farra denominacional e não de volta à palavra de Deus, de volta ao batismo do Espírito Santo. E então nos perguntamos por que não temos reavivamento em nossos dias. Estão vendo? Vocês têm de receber esse determinado som. Esse som é a trombeta do Evangelho, proclamando o Evangelho, cada palavra de Deus, não credo, não denominação, mas a Bíblia, o Espírito Santo. Estes sinais seguirão aos que crerem. Estão vendo? E ali vão eles estrada abaixo. Um velho ganso macho, certa vez, disseram, causou que um bando morresse, tentando fazê-lo voar na escuridão. Não sabia para onde ia, ele mesmo, e todos eles bateram nas montanhas lá, e alguns deles se desintegraram, rebentaram. Claro, eles têm de conhecer seu determinado som. Aquele pequeno patinho, se ele tem o som certo, e todos o sabem, eles têm um pequeno jubileu de revoada, e lá se vão para o sul, para que eles vão lá onde não está frio. Agora, se Deus dá um pato senso suficiente para saber como evitar o frio, como devia ele ter dado à igreja? Se um pato pode fazer isso por instinto, que me diz do Espírito Santo na igreja, ele devia nos conduzir das velhas formalidades e credos e coisas tais para um glorioso e maravilhoso batismo do Espírito Santo. Isso traz virtude, ciência, paciência, bondade e o Espírito Santo. É a isso que o verdadeiro guia conduzirá, porque ele não proclamará nada exceto o Evangelho, só a palavra de Deus. Claro, você precisa de um guia. Deus os abençoe com esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.